Ontem nós tomamos conhecimento de mais um escândalo que vem se tornando coisas normais do dia a dia no Brasil. Nós nos tornamos assim uma fábrica de escândalos. São escândalos com decisões judiciais que causam estupefação na gente, né? Ainda há pouco o editorial do Estado de São Paulo criticando duramente o que eles chamam de monocratismo, as decisões de alto impacto proferidas por um ministro do Supremo Tribunal Federal, e trouxe como exemplo essa última decisão do ministro Flávio Dino, que pegou carona numa ação lá de Brumadinho para colocar ali uma blindagem ao ministro Alexandre de Moraes. Toda hora é um escândalo. Toda hora é um escândalo de INSS, é mais não sei o quê, não sei o quê. E os escândalos produzidos pela família Bolsonaro, pelo clã Bolsonaro e pelo bolsonarismo. Ontem foi mais um. Nós ontem ouvimos e lemos conversas escritas e faladas no WhatsApp do ex-presidente Jair Bolsonaro, no âmbito de um processo que investiga sobre coação no curso do processo. Lá no Código Penal brasileiro tem um dispositivo que diz que se você coagir testemunha, coagir juiz, coagir o tribunal, no curso de um processo, de uma investigação, você pode responder com base naquele artigo. Chama coação no curso do processo. E o presidente Bolsonaro está sendo levado a julgamento no próximo dia 2 de setembro, num processo que investiga uma trama golpista que tentava derrubar um presidente legitimamente eleito pela maioria brasileira e manter no cargo aquele que havia sido derrotado. É aquilo que nós chamamos de trama golpista. Tem esse processo, vai ser julgado agora dia 2. E, paralelamente a esse processo de trama golpista, há articulações dentro do Brasil e fora do Brasil para emparedar o Supremo Tribunal Federal. E ontem nós tomamos conhecimento dessas conversas fruto da apreensão do celular do Bolsonaro no processo de coação. É o processo de coação, não é o da trama golpista, é o da coação no curso do processo. E eles foram indiciados, Flávio Bolsonaro e o Jair Bolsonaro, com repercussão na apreensão do celular do pastor Silas Malafaia, sobre quem falamos essa semana aqui, pelo seu alto envolvimento na atividade política, esquecendo a sua atividade de evangelização. Ele há muito tempo deixou de ser um evangelizador para ser um político atuante. Ele foi ontem recepcionado pela Polícia Federal ao desembarcar no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, vindo de uma missão, fala-se religiosa, ele estava lá em Lisboa. Houve apreensão do celular dele. Aí sim a gente vai saber se tem mais coisa além daquilo que a gente tomou conhecimento, mas deve ter, porque o Silas Malafaia é um boquirroto, fala pelos cotovelos, é um falastrão. E o nível de conversa que nós tomamos conhecimento, isso é conversa de pai com filho, isso é conversa de amigos, tal. Meu amigo, meu caro ouvinte, caro telespectador, lá na Bíblia, tem lá os 10 mandamentos, e um dos 10 mandamentos diz lá que honrará pai e filho, pai e mãe. É dever de todo filho honrar pai e mãe. Mas o nível de conversa que nós tomamos conhecimento entre o Jair Bolsonaro, olha, que nós nem tivemos acesso ao conteúdo daquelas conversas que eles falaram ao vivo, quando um liga para o outro. Só o que estava gravado lá, que foi resgatado pelo um sistema espião da Polícia Federal, um sistema israelense. Pai chamando o filho de imaturo, no âmbito desse diálogo ali, o pai criticando o Eduardo Bolsonaro pela resposta que deu ao governador de São Paulo, ao Tarcísio. O pai chamou o filho de imaturo. A resposta do filho é um
um vai tomar naquele lugar. E mais uma série de palavrões ali do filho em relação ao pai. Um amigo meu hoje, Bolsonaro, disse, qual é o filho que não discute com o pai? É normal, discussão de pai com filho é absolutamente normal. Com a mãe ali, um desentendimento. Mas nesse nível aí, de mandar para aquele lugar, quem é que manda um pai para aquele lugar? Assim, com a maior naturalidade. E olha, e o nível de conversa do pastor Malafaia para o Bolsonaro, e citando os filhos do Bolsonaro, não vou nem dizer que é conversa de barzinho ou de botequim. É pior do que isso. É conversa de miliciano mesmo. Esse nível de conversa, esse nível de diálogo. Ah, mas era uma conversa privada. Mas, gente, quando se refere à conversa pública, o nível da conversa não é diferente. Até nas reuniões ministeriais que exigiam um tratamento solene, uma linguagem solene e respeitosa, até porque tinham ali mulheres presentes, senhoras ministras, o nível de conversa era a mesma coisa. Então não interessa se era conversa privada ou se era conversa pública. Porque tudo é a mesma coisa, é conversa de miliciano. Agora, o celular do presidente Jair Bolsonaro trouxe também a comprovação de que havia um iminente risco de fuga do Brasil no momento em que ele responde a um processo. Foi encontrado um documento, uma carta, eu não sei se tem essa carta pronta aí, pedi para separar, está aqui na tela, quem está vendo televisão, uma carta que foi encontrada no telefone celular de Jair Messias Bolsonaro, endereçada ao excelentíssimo senhor presidente da República da Argentina, Javier Gerardo Milei, pedindo asilo político. Aqui está a carta, para quem acha que é fake news, confirmando que Jair Bolsonaro estava se preparando para fugir do Brasil e fazer aquilo que fez o filho dele, que fez a deputada Carla Zambelli, que fugiram do Brasil num momento de investigação de um processo criminal. Aí está o documento. Uma das razões da prisão preventiva do Jair Bolsonaro era o risco de fuga. E aqui está a comprovação de que o destino dele seria a Argentina. A carta está aí, não é fake news, ninguém injetou isso lá, ninguém produziu isso e colocou no celular. É um documento que estava no celular do Jair Bolsonaro. Ninguém sabe ainda se esse documento era só o rascunho ou se ele chegou a mandar esse documento para o presidente da Argentina, Javier Milei. Mas, minha gente, são escândalos que vão sendo produzidos a cada hora, vão surgindo e que vão deixando a gente cada vez mais assustados com o nível de coisa que acontece longe dos olhos da gente. Eu ouvi um trecho da entrevista do pastor Silas Malafaia, depois que ele foi lá, prestou depoimento para a Polícia Federal, ao seu estilo, naquele estilo agressivo e carregado de ódio, com os olhos para pular assim, os olhos para pular da cara, aos gritos. Deu aquela entrevista dizendo: desde quando é proibido falar com amigo? O Malafaia não está proibido falar com amigo, ninguém proíbe ninguém. É direito da gente ligar para o amigo, conversar. O que não pode, Malafaia, o que não pode é que essa conversa transborde para uma coação, para emparedar o Supremo Tribunal. Você fala várias vezes ali que tem que emparedar o Supremo, tem que coagir, tem que deixar o tribunal encurralado. É esse nível de conversa. Falar, eu posso falar aqui o que eu quiser. É um direito de liberdade de expressão. Ninguém pode me proibir de falar o que eu quiser. Mas eu, Ronaldo Tiradentes, e qualquer cidadão responde criminalmente, está lá previsto no Código Penal. Se eu transbordar, se eu extrapolar aqui e começar de repente chamar você, eu, hipoteticamente aqui, de bandido, de ladrão, de corrupto, eu posso ser processado. Eu estou só dando um exemplo, não estou chamando. Mas
Aí você pode dizer, eu não posso falar o que eu quero? Eu não posso, Ronaldo Tiradentes, não posso falar aquilo que eu quero em relação às pessoas. Eu posso até pensar em relação às pessoas alguma coisa, mas eu não posso falar, porque tem limites na lei. E o que você estava fazendo nas suas conversas com o Bolsonaro era uma trama para emparedar e coagir o Supremo Tribunal Federal com manifestações, com vídeos. Você fala ali em vídeos, vamos soltar vídeos, e você dizia inclusive o horário que deveria soltar os vídeos. E você sabe, o Malafaia, que na decisão judicial que deu a prisão domiciliar ao Bolsonaro, havia uma proibição de uso de redes sociais. E você estava dizendo ali para fazer um compartilhamento em massa de vídeos e dizendo para ele soltar os vídeos em massa, desrespeitando decisões judiciais. Isso não pode, o Malafaia. Mas conversar como amigos, ninguém está proibido de conversar como amigo. O que está proibido é de fazer trama golpista, de emparedar a Corte Suprema do Brasil. Isso tudo está proibido. Nem eu, nem você, nem ninguém pode fazer isso. Porque está lá na lei o artigo que diz que coagir testemunha, coagir juiz, coagir justiça é coação no curso do processo. Seja para o Bolsonaro, seja para Ronaldo. Eu quero até te dizer uma vez, Ronaldo Tiradentes, já respondi um processo por coação no curso do processo. Um caso lá de 1995, entrei com habeas corpus, esse caso foi parar, eu acho que no STJ, e o STJ entendeu que a minha conduta era uma conduta normal e mandou trancar um inquérito, que armaram na época. Eu era inimigo de um juiz aqui, filho de um presidente do Tribunal de Justiça, à época, e ele inventou que eu estava coagindo ele contra um processo que ele tinha contra mim. Coação no curso. Ronaldo Tiradentes, fui processado e tranquei o inquérito no STJ. Na época eu era deputado e eu tinha um foro, nesse caso específico, de ser tratado lá no Superior Tribunal de Justiça, que na mesma hora mandou trancar esse inquérito policial. E é assim que se faz. Não é tramando, não é articulando, armando, é recorrendo das decisões da justiça. É assim que se faz. Não é? Ontem tivemos um caso onde a democracia, minha gente, prevaleceu. Quem é que imaginava que o Omar Aziz fosse perder a eleição tendo maioria dentro do Congresso Nacional? Houve uma articulação inteligente da oposição, a oposição ganhou a eleição e aquela eleição que era dada como certa acabou virando derrota. E eu ouvi uma fala do Omar Aziz logo depois, ressaltando inclusive o papel da democracia. Ele não teve o voto para vencer, ganhou o outro, desejou boa sorte ao vencedor, torcendo para que tenha êxito aquele que venceu para ser o presidente da CPI. É assim que funciona a democracia. Quem perde, felicita, se congratula com o vencedor, mesmo contra ali, mesmo que o coração esteja partido ali, sofrido, mas vai lá e diz, olha, boa sorte, parabéns, e bora para frente, vira a página. Agora, perder e querer permanecer no cargo através da força, através da movimentação de quartéis, como se pretendeu, não há dúvida de que se pretendeu, um golpe de Estado, um golpe que não foi conseguido ali no envolvimento das Forças Armadas, depois se tentou, através de mobilização popular na porta de quartel, fazendo baderna. Não tinha arma, mas era uma tentativa de desestabilizar politicamente o Brasil. Estava claro, de fazer manifestações no Brasil inteiro. A intenção era que aquilo que aconteceu em Brasília acontecesse em Manaus, em São Paulo, em Porto Alegre, fazendo ali um levante popular. É aquilo que se pretendeu, minha gente. Não tinha arma, mas tinha baderna. Então, resumindo tudo isso, de tudo aquilo que eu estou falando, tudo tomamos conhecimento, a liberdade de expressão ainda está ali na Constituição. Mas tramar, falar mal do outro, ofender, partir para a ofensa à honra, tudo isso é proibido. Seja para bolsonarista, seja para lulista, seja para qualquer um. Isso tudo é proibido. E nós vamos aguardar, porque certamente a apreensão do celular do
Malafaia, que agora está proibido de sair do Brasil também, esse celular deve revelar coisas piores em relação a ele. Ele há muito tempo deixou de ser um pastor para ser um militante político. Um militante político. Ele é militante político, ele não é mais pastor. É por isso que me parece até que a igreja dele não é lá essas coisas, né? Não tem muita gente lá, não tem muito seguidor. A igreja dele não tem. Ele não é aquele grande... Ele é um falastrão, fala pelos cotovelos. Fala pelos cotovelos. Anteontem eu fiz uma crítica aqui especificamente sobre isso. E ontem, quando a gente toma conta do celular, toma conhecimento do celular dele, a gente vê que ele é pior do que a gente imaginava sobre ele. Ele é muito pior.